Ok, já de volta, porque na hora de voltar o meu monitor sumiu. Bom, ao meu lado já o professor de Ciências Contábeis, o Manuel Silva, para falar de um assunto que tem a ver com todo mundo, e todo mundo tem um respeito com esse assunto que não é brincadeira. Para não dizer, professor, que todo mundo tem medo desse assunto. A declaração do imposto de renda. Professor, vamos direto ao assunto. Prazo final, quando é? Primeiramente, boa noite, Alex. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Prazo final para entrega da declaração do imposto de renda, 30 de abril. 30 de abril. Até às 20 horas. Pode ser feito às 19 horas, 59 minutos, aproximadamente. Pela internet. Pela internet. Só pela internet. Só pela internet. Só. Ok. Agora vamos lá, duas perguntas bem simples. O que não pode ser feito, que seriam erros terríveis, e o que tem que ser feito como as principais dicas que o professor pode trazer para os meus telespectadores. Olha, Alex, o que tem que ser feito é exatamente a apresentação de dados idôneos de acordo com os recebimentos e os documentos em posse do contribuinte. As empresas entregam ao contribuinte os planos de saúde, os bancos entregam os extratos de contas. Esses são documentos legais que devem ser levados à declaração do contribuinte. E esses dados têm cruzamentos. Portanto, o contribuinte não deve, de modo algum, falsificá-los, sob pena de serem intimados a prestar conta disso e cair naquele tópico que nós conhecemos, que é a chamada malha fina. A famosa malha fina. Se a gente pudesse colocar nessa entrevista, o que mais atrai a malha fina, não é possível responder, não é? É possível. A Receita Federal tem se pautado em cima de alguns tópicos, alguns pontos que eram corriqueiros, que hoje deixaram mais de ser, devido à própria divulgação. Principalmente como que se diz respeito a recibos de pagamentos a profissionais liberais, cujos profissionais a declaração de imposto de renda permite que tais despesas sejam dedutíveis na base de cálculo do imposto de renda. Portanto, isso vinha acontecendo com uma certa frequência, hoje não estão mais. Mas existem muitas outras que diz respeito efetivamente a erros de preenchimento da declaração, Alex. Parece que não, mas as pessoas não tomam cuidado e quando vão digitar dados na sua declaração, acabam trocando números e neste trocar de números, a Receita vai convidá-los, vai convocá-los para que eles se esclareçam com relação a este erro cometido. Ou seja, você tem que ficar ligado de verdade para isso não acontecer. Agora, professor, declaração incompleta. Imaginemos que até o prazo final, dia 30, não é? Alguns telespectadores, nesse momento, estejam com a declaração incompleta. O que eles devem fazer? Imaginando isso como prazo final, dia 30. Mesmo assim, declarar para evitar a multa ou não? Declarar sim. Ele, faltando algum documento, ele pode fazer a declaração normal e ele terá, a partir do dia 2, dia 1º, geralmente não estará disponível ainda o novo programa para retificar, mas a partir do dia 2 ele poderá procurar esses documentos que porventura faltaram e fazer sua retificação. Aí já se livraram de pagar uma multa que seria em decorrência da não apresentação em tempo hábil, de acordo com a Receita Federal. Era isso que eu ia perguntar agora, já nos aproximando do final aqui desse nosso bate-papo. O contribuinte que não declarar a tempo, dentro do prazo, quais são as penalidades? A penalidade é a seguinte, Alex. Ele pagará 1% do imposto devido por cada fração de mês em atraso. Se ele passar 2 meses para entregar essa declaração, ele terá 2%. Se ele passar 3 meses, terá
3% para pagar sobre o imposto devido. Entretanto, se este valor for inferior a R$ 165,74, ele terá que pagar esta multa mínima de R$ 165,74. Agora, dá para a gente tentar exemplificar esse percentual em cima do imposto devido, só para as pessoas entenderem. Tanto percentual X dá quanto? Um exemplo. Se o contribuinte tiver um imposto na razão de R$ 10.000, ele teria que pagar exatamente 1% de imposto de renda, ia dar aí R$ 100. Logo, essa contribuição é inferior a 165,74, ele terá que pagar exatamente 165,74 e não R$ 100, seria 1% do imposto devido. Ele pagaria o valor maior. Professor, o senhor falou agora há pouco que a declaração incompleta, se for a última opção, poderá ser feita. Há um prazo para a retificação ou a complementação dessa declaração incompleta? Correto, Alex. A legislação prevê que o contribuinte tem 5 anos para voltar atrás e retificar qualquer declaração por ele apresentada. Obviamente que este contribuinte não vai esperar deixar este prazo, porque foi um motivo inoportuno, ele vai procurar atendê-lo rapidamente. Mas há casos em que pessoas cometem um erro numa declaração, um erro simples, de um preenchimento de um bem, por exemplo, de um dependente, ou etc., num determinado período, e leva aí um tempo para descobrir este pequeno equívoco. Se esta descoberta estiver dentro de um prazo de até 5 anos, ele encontra programas para fazer a sua retificação. Para fechar, é verdade que aqui na Paraíba são esperadas 275 mil declarações? Correto. Em todo o Brasil, espera-se na faixa de 27 milhões e meio de contribuintes que apresentem sua declaração. Hoje, pela manhã, eu tive olhando algum noticiário, ainda faltava aproximadamente 1/3 das declarações, ou seja, 8 milhões de declarações. Isto pela manhã, a essa hora, as coisas já mudaram e esperamos que esse número tenha caído bastante e cairá certamente, todos entregarão até o prazo final, que será no próximo dia 30, às 19h59. Ok, então, fique ligado para, depois de todas essas dicas do nosso convidado, o professor, você então fazer direitinho e ficar em dia com o seu imposto de renda. Em câmera aberta esteve conosco o professor Manuel Silva. Professor, muito obrigado, parabéns, seja sempre bem-vindo ao Alex Filho e à nossa TV Master. Eu que agradeço a oportunidade e esperamos nos encontrar quantas vezes forem necessárias. Muitíssimo obrigado.